Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, me deem feedback, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Como é que tá aí o som para vocês? Oi, Tailã, boa noite. Boa noite. Tem uma galera que tá sempre junto aqui comigo, me acompanhando. Zélia, um beijo. Vamos ver aqui se o professor Arthur Padão já entrou. Ele já deve estar chegando. O som tá ótimo, obrigada, Tailã. Obrigada. Pessoal, enquanto o Arthur Padão vai entrando, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho aí para os amigos de vocês, para todo mundo que pode aprender bastante com essa live de hoje, que é uma live que eu tô aguardando assim com muito ânimo, porque é um convidado muito incrível que acabou de chegar. Professor Michael Lima também aí, professor André Custódio, ó, um monte de professor aí com a gente. Então vou convidar aqui o professor Arthur Padão. Enquanto isso, vocês, por favor, enviem para essa live bombar. Vamos aguardar aqui ele aceitar o meu convite. Te enviei o convite, Arthur. E aí? E aí, Arthur? Ai, tem uma criança linda aqui pra gente, pra falar com a gente. Querendo dar aula no meu lugar aqui, sacou? E aí, tudo bem? Como é que é seu nome? Pessoal, é Joana. E aí, tudo bem? Tranquilo. Ela não quer sair da frente. Por aí Oi? um pouquinho. Ela não quer sair da frente, ela vai ficar aqui um pouquinho. Ah, ela fica aqui um pouquinho com a gente. Tá ótimo. E aí, Arthur, que bom a gente estar aqui junto. Uma grande honra receber você. Né? Muito bom. Valeu, foi ótimo. Já ter me preparado psicologicamente, estudando, sabe? Ai, meu vários Deus. artigos. Até parece, Arthur. Até parece. Nossa, mas ficou linda com esse capuz, hein? É uma coisinha isso aqui. E vem cá, a gente não se conhece pessoalmente, né, Vanessa? Eu acho que não, né? Na verdade, assim, eu já te encontrei em alguns eventos, congressos, simpósios, alguns lugares assim, que eu já te conhecia, mas a gente a gente realmente nunca conversou, nunca batemos um papo. Vamos bater hoje, já que a gente não consegue se encontrar pessoalmente, a gente se encontra online. Que bom. Pois é, com certeza. Resolve o problema, né? Com certeza. Olha, a maioria aqui te conhece, com certeza, mas vou te apresentar, que eu sempre apresento meus convidados. Pessoal, Arthur Padão é fisioterapeuta, mestre em ciências pela UFRJ, com especialização em dor. Tchau. Vai dar tchau? Né? Tchau, lindona. Quer dar tchau? Tchau. Tchau, que linda. E é especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF. Então, Arthur, é uma honra estar aqui com você. Eu já estava te aguardando assim há muito tempo, que eu queria te convidar. E quando eu te convidei, você mais que prontamente aceitou. Então, eu quero te agradecer muito por ter aceito assim, rapidamente meu convite. Obrigada. Então, vamos lá. Sua princesa já... Eu que agradeço. Imagina. Sua princesa já... São duas aqui em casa, né? Eu já vi nas postagens. Duas meninas, né? Que bom. Então, vamos lá. Eu queria que você começasse falando um pouquinho de você. E como é que você se interessou pela dor? Assim, por que esse assunto, né? Eu não sei quando você se formou, eu me formei em 98. E quando eu me formei em 98, não tinha isso de especialização em dor, dor era o que todos os fisioterapeutas tratavam, né? E hoje tem essa questão da dor, de estudar a dor, enfim, especialização em dor. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre isso. E a internet bugou. Não sei se é a minha ou se é a dele. Tem alguma internet travando. Voltou aí? Voltou. Deixa eu ligar o microfone aqui. Então, na época que você se formou, acho que agora melhorou, né? Internet, eu troquei aqui. Melhorou. Então, quando você se formou, eu sou 2004, eu fiz IBMR. Quando você se formou, não tinha
É que especializações, assim, cursos lato sensu, sempre tiveram, né? Cursos curtos e tal sobre dor. Eu fiz o meu em 2006, lá em São Paulo. Sempre teve aqui no Rio, sempre teve em São Paulo, tal, mas não eram populares como são hoje. Exato. Só que na graduação não teve e não vai ter. E você não tem. Só são raras as exceções que você tem uma grade sobre dor para o acadêmico da saúde. E isso é em todas as áreas, Vanessa, não é só na físio, não. Então, como é que eu parti dessa escolha? Né? Então, eu estudei no IBMR e lá para até 2002, mais ou menos, eu entrei em 2000 e formei em 2004. Até 2002, cara, não estava nem aí para a faculdade, sabe? Nem um pouco preocupado. Eu remava no Vasco, no clube, né? Eu era atleta aqui no Rio. Aí continuei treinando. Nessa época eu já estava no Vasco. Nessa época eu já estava no Vasco. Eu já tinha saído. Eu saí em 2000 e aí fui treinar no Guanabara. Mas aí fiquei mais um tempo e saí. Porque começou a atrapalhar minha faculdade. Eu comecei a entrar em prova final, não estudava e tal. Aí eu larguei. Né? Aí quando eu comecei a me dedicar para a faculdade, eu estava meio que no meio para frente. E nessa época, eu peguei um folder lá na frente do VMR, Você fez VMR ou Vanessa? Não, fiz Frais. Fiz Frais. Você fez Frais, tá. Aí eu achei um folheto lá na bancada de entrada assim, na faculdade, sempre tinha folheto de curso e tal. Aí tava escrito assim, curso do Maitland, de uma tal de Carla Daniele, assim, né? E aí eu não conhecia ela tal, e os meus professores falavam do Maitland e tal, mas nunca tinham falado dela. Aí eu entrei em contato com ela. Professor, aqui é o Arthur, sou aluno, não sei o quê. Eu quero fazer o seu curso. Não pode fazer, porque só pode formado. E, cara, eu acho que eu enchi tanto o saco dela para fazer, que ela cedeu. E aí, essa foi a minha primeira entrada assim, no mundo da dor, porque a própria Carla, né, o curso, toda a metodologia, falava muito de dor, né, assim, especificamente, e sempre foi um assunto que eu me interessei muito, porque eu sempre tive muita dor no corpo, pelo esporte, né, e porque eu era músico aqui no Rio, eu tocava baixo na noite, né, tinha banda e tal, e eu me arrebentava com o contrabaixo, era muito pesado, né, meu instrumento. E aí eu conheci a Carla e a partir daí eu comecei a estudar mais dor, e depois desse período com o grupo da Carla, eu fui fazer estágio numa clínica de dor. A professora Kátia, ela convidou alguns alunos para estagiar lá, e dali eu decidi que eu ia fazer isso para o resto da minha carreira e faço até hoje, né? Que é fazer a clínica de dor, né? Multiprofissional. Então, desde aquela época até hoje, eu trabalho em serviços multiprofissionais de dor. Então, os serviços são de vários profissionais no mesmo ambiente. Então, não é uma clínica que cada um está no seu campo. Está todo mundo no mesmo espaço, né? Então, e foi daí. Tudo que eu fiz, assim, da minha carreira foi sobre dor. Então, foi a especialização em 2006, o que eu mandava dos posts assim, de início da Sonaf, porque eu trabalhava no Botafogo também, no clube, na época, né? Lá no vôlei e no basquete. E eram sobre dor no esporte, e aí meu mestrado foi sobre dor, também dor neuropática. Tudo que eu fiz de curso, desde que eu me formei, foi sobre dor. Eu não fiz nada de diferente do negócio. Então é isso, é minha vida. E hoje eu estou em 2 grupos de dor multiprofissionais, um na Barra, que é Aliviar, Medicina da Dor, e um outro grupo que a gente montou de avaliações multiprofissionais, que é o Resolvedores. Então, nossa, que legal! Ele é bem novo, bem recente, a gente está na preparação ainda, mas está bem legal. Eu curto muito os nomes que você coloca na internet. Muito. Animado. Animado, né? E Vanessa, também eu fiz então, assim, tudo. A parte de atendimento, de assistência, de produção científica, tudo sobre dor. Então, é o que você estuda minha área e acaba que... E eu decidi... E assim, para mim é muito legal me especializar tanto, porque eu consigo dar suporte para várias áreas, de vários colegas, né? A neurofuncional, eu pego uma parte da neurofuncional por causa das lesões de nervos periféricos, que eu gosto de trabalhar, e porque tem dor neuropática. Mas a reabilitação neurofuncional não é muito a minha praia. Mas se tem dor, para ajudar nesse manejo da dor, eu me interesso, entendeu? Então eu gosto de passear por várias áreas da saúde, fora a minha área do esporte, né? Pela Sonaf. E, cara, é isso, cara. Se tem dor, eu estou super interessado. Se não tem dor mais, eu não quero saber. Vai buscar outro físio, vai fazer outra coisa. Essa é a parada. Maravilha. Muito bom. Eu adoro saber a história dos meus convidados, porque, como você falou, tem convidados que eu não conheço pessoalmente. Então, eu não sei a história, né, de como eles entraram naquela área. Como você estuda, como você falou, estuda dor, você acaba se dedicando totalmente a isso, então você vira, né, uma referência para esse assunto. Isso é
É fantástico. E aí, a dedicação se não é 100%, é 98%, uma coisa assim, entendeu? Hoje. Sim. Isso. E aí, vamos entrar um pouquinho no nosso tema. Eu queria que você... Eu tenho um monte de pergunta para te fazer, daqui a pouco a galera começa a botar pergunta aí. Vou até rezar aqui, tá, gente? Parece. Mas eu queria que você começasse falando um pouco sobre cinesiofobia e catastrofismo, que é o nosso título, né? E, aliás, eu não marquei aqui. Daqui a pouco eu vou marcar o título, porque eu esqueci. Até escrevi, mas não marquei. E eu queria que você começasse a falar um pouco sobre isso para a gente poder entrar nas perguntas. Legal. Acho que são dois temas que são de interesse de várias áreas da saúde, né? Da saúde mental, super interessante deles, né? Mas os físios têm se interessado muito em estudar cinesiofobia, medo de movimento e catastrofismo, porque o físio que é mais sagaz, mais esperto, ele percebeu já que não dá para ficar nessa onda biomecânica quando a dor não melhora, sabe? Nessa onda de pensar só na inflamação, na lesão tecidual, no reparo de tecido, porque alguns processos acontecem e fazem com que a dor evolua para um quadro crônico, e a gente começa a perder aquelas explicações nexocausais que a gente faz. Ele está assim porque a patela está alinhada para um lado, era para estar para o outro, aí o músculo está fraco e tal. É quando a gente traz dois temas que são da saúde mental, né, mas são em comum ao estudo da dor, isso chama bastante a nossa atenção, né? E aí você pediu para a gente conversar sobre a cinesiofobia e o catastrofismo. Foram termos, né, que eu conheci. Travou. Agora voltou. Travou de novo. Não sei se é a sua internet ou a minha. Deixa eu ver como é que a minha tá aqui. A minha tá boa. É muito ruim, cara. Me ligaram aqui, é por isso. Ah, tá bom. Aí ele para a chamada, né? Então, assim, esses dois termos, a cinesiofobia e o catastrofismo, eles não são termos novos, mas a gente tem se interessado por eles nos últimos tempos. Por quê? Os físicos começaram a perceber que esse modelo simplesmente biomédico de dano de tecido, causa e efeito, ele não era um modelo suficiente para explicar uma série de condições dolorosas, e muitos físicos têm migrado para os estudos mais psicossociais, até dentro desse modelo biopsicossocial, que é o modelo de 77 e tal, tem se interessado mais por isso. E por que esses dois, eu vou chamar de fatores, não vou chamar de condições, né? Eles têm se mostrado presentes em uma série de condições dolorosas, né? O medo excessivo de movimento, que é a cinesiofobia, e o pessimismo, que é o catastrofismo, né? Então, o pessoal está mais antenado nisso, no final das contas. E principalmente porque os desfechos no tratamento da dor são ruins quando você não leva isso em consideração se o paciente tem medo excessivo de movimento ou se ele é muito pessimista quanto ao prognóstico dele, à evolução dele, né? Então, assim... Travou. Voltou. Voltou, Arthur. Aí o meu celular avisa que deixou o recado, sabe? É insuportável hoje atender telefone, cara. Eu já parei de atender. Só mensagem no WhatsApp, chega. Bom, aí a parada é a seguinte. A ideia é o físio entender, o físio ou profissional de saúde, que tanto medo, e no caso da cinesiofobia, é medo excessivo de movimento, que aí é uma coisa mais generalizada, não é localizada numa região específica do corpo, né? E o pessimismo quanto ao futuro, eles atrapalham muito a evolução do paciente. Ou seja, você pensar que daqui a um mês ele poderia estar melhor, ele não vai estar melhor por causa dessas características psicológicas, né? Que é o medo excessivo e o pessimismo. Então, isso tem sido mostrado em vários trabalhos, mostrando até que 60% das pessoas com dor musculoesquelética crônica têm características de cinesiofobia e características de pessimismo, que é o catastrofismo. Então, o que é isso aí? Cinesiofobia, por definição, dada os anos 90, é medo excessivo e irracional de que o movimento possa produzir lesão ou atividade física.
E o catastrofismo é um traço de personalidade mais pessimista quanto ao futuro. Então, assim, a gente está olhando para uma característica que afeta a funcionalidade das pessoas, de uma forma geral. Quando eu falo funcionalidade, envolve sono, envolve movimento, envolve até as funções cognitivas das pessoas, que geram crenças que vão levar a comportamentos mal adaptativos, no final das contas. Você deve ter ouvido 50 vezes isso nas lives que você fez, né? Todo mundo fala hoje com essas expressões dolorosas, no fim das contas, né? Então, assim, para nós, físicos, o importante é como isso afeta a funcionalidade e como eu tenho habilidades para encarar essas características, né? Então, assim, para a gente é isso que importa no final das contas. E isso se mistura muito. Esse é o maior embate que eu tenho quando a gente começa a ler a respeito e se envolver com algumas características da saúde mental, até que ponto a gente é capaz de intervir fisicamente, mentalmente com as pessoas, porque é inerente que a gente conversando, a gente está fazendo uma interferência mental, né? Quando você propõe um modelo educativo, quando você conversa, dá esclarecimento sobre os problemas dos pacientes, isso é uma interferência educativa mental, né? Cognitiva, sim, emocional. Não tem como você fugir disso, né? Aí entra a habilidade do terapeuta de sacar se aquilo é para você ou não. E aí começa o problema, porque tem uma série de publicações dizendo que a gente tem que ser isso, tem que fazer isso, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu estou treinado para fazer isso, né? Como eu estou preparado para abordar medo de movimento excessivo e pessimismo, né? Essa é a maior barreira que eu encaro assim na minha prática, né? E assim, como eu tenho uma prática só de dor crônica, são componentes que aparecem o tempo todo. Então, para mim é mais fácil hoje, Vanessa, chegar e falar assim, cara, você tem que ir para a saúde mental. Eu não vou dar conta disso, como eu fiz hoje, né? Com dos pacientes que eu atendo. Já é a terceira sessão que eu falo isso para ele. Eu não estou dando conta que ele precisa de saúde mental, né? Mas é um processo, assim, no final das contas, né? Era uma pergunta que eu ia te fazer, era uma delas. Quando você não, mas encaminha... depois a gente fala mais sobre isso, que isso é muito legal. Eu acho que a gente precisa melhorar nossas habilidades de encaminhamento. Porque é muito cobra cai o encaminhamento. Ah, você tem um problema da dor, vem da cabeça, saúde mental. Cobra cai, sabe? Da série. É bem assim, né? Você tem que ser mais Miyagi-Do nesse encaminhamento, né? Mais sutil. Então, a cinesiofobia, ela é caracterizada como medo excessivo. Todos os medos excessivos, conhecidos da face da Terra, tipo medo de barata, a pessoa sobe na cadeira, só o barulho da asa da barata batendo já está com medo por causa disso e tudo, são medos chamados de generalizados. Eles não são medos específicos de um cenário, eles são generalizados. O medo de movimento, ele é para o fisioterapeuta atender, ele é um medo específico de uma situação. Tipo, não quero dobrar o joelho, não quero dobrar o tronco, não posso, vai machucar, vai me danificar, não posso ser exposto a impacto. Então, são situações bem específicas. E aí a emoção envolvida nessa situação específica é o medo. Por exemplo, quando o paciente sabe que aquela situação é a situação que ele se sente em risco, se sente vulnerável a se machucar, né? E o catastrofismo está inserido nessa situação porque ele vai gerando uma expectativa negativa e um pessimismo quanto ao futuro. Então se eu me machuco fazendo flexão, eu não vou mais fazer flexão, porque se eu fizer flexão, eu me machuco. Então, Vem cá. Se eu fizer flexão, eu me machuco. Então, significa que a pessoa vai minimizar ou evitar se expor à flexão, porque ela sabe que aquela situação machuca. Pronto, isso é medo. Quando é fobia, não tem situação específica. É amplo, é generalizado. Então, já começa mal por causa do termo, entendeu? Então, sim, a gente acaba usando o termo de forma inadequada. Eu sei. Acaba usando o termo de forma inadequada e que, na verdade, o cara com fobia tinha que estar na saúde mental, não na fisioterapia. Entendeu? Entendi. Então, é difícil. Agora, deixa o papai aqui. Vai lá, Fofolete, vai. Fala Arthur, aí. Uma pessoa que é catastrófica perante a vida, ela tem mais tendência de ser catastrófica com relação aos problemas dela de saúde? Com certeza. Porque ela já é assim, então faz parte dela ser pessimista quanto às coisas, né? Então não vai ser só com dor, Vanessa, vai ser com tudo. Amizades, relacionamento, com problemas de saúde, como dor é um problema de saúde, ou até mesmo com desfecho. Tipo assim, vamos no cinema amanhã? Não.
porque eu vou ficar sentado no cinema e eu vou ter dor nas costas. Mas como é que você sabe que você vai ter? Não, eu tenho certeza que eu vou ficar com dor e por isso eu não vou. Esse é um exemplo de você ter prejuízos na sua vida social, em qualquer outro sentido, por causa do pessimismo quanto ao futuro, sabe? Então, uma música que eu gosto muito de falar do catastrofismo, pense em qualquer música, Vanessa, que você queira, que tem frases mais pessimistas quanto ao futuro. E aí eu gosto muito da Ana Júlia, do Los Hermanos, que ela já começa a segunda parte assim. Nunca acreditei na ilusão de ter você para mim, me atormenta o nosso destino. Então você vê que o cara já sabe que a garota que ele quer não vai ter. Mas mesmo assim, ele continua falando da garota, entendeu? Essa é uma parte do pessimismo quanto ao futuro, entendeu? Uma boa frase. Uma boa frase. É uma boa correlação. E por que alguns pacientes eles desenvolvem cinesiofobia e outros pacientes não desenvolvem cinesiofobia tendo o mesmo problema? Essa é uma pergunta excelente, cara, que você está fazendo, porque esse é o cerne de você entender o medo de movimento até chegar na fobia, né? As pessoas que desenvolvem fobia já são fóbicos para alguma coisa na vida, de alguma forma. Seja da vida, da aranha, do movimento do corpo, ou tem um histórico na vida, né? Então a gente observa isso que na história das pessoas sempre teve vários medos, várias situações amedrontadoras, assim, com uma sensação de vulnerabilidade generalizada. Se sentir vulnerável é se sentir exposto a algo que vai machucá-las, ou vai danificá-las, ou trazer algo negativo para a vida, né? E os medos de movimento, que são mais específicos, né, situações mais específicas, eles começam dentro do modelo de cinesiofobia, que é 2016. Eu até te mando um link depois, que a IASP fez não é a IASP que fez, mas foi o Vlaien e os colaboradores. Eles fizeram uma atualização do modelo de 2004 para um de 2016, que é bem legal, bem lúdico e tal. Lúdico, falei merda. Bem simples, e mudou um pouquinho da proposta, que é assim, qual é a meta que o paciente tem? É controlar a dor ou é se recuperar? São coisas que parecem similares, mas não são, não. Tem gente que foca em aliviar a dor de qualquer maneira. E ele vai tentando de tudo para ter analgesia. E tem gente que está focada no eu quero analgesia para eu ganhar função. Então, mentalmente, são tomadas de decisões diferentes que as pessoas fazem. O paciente que está focado em aliviar a dor, ele corre com uma chance muito maior para evitação de movimentos, porque ele vai fazer mais repouso se ele não recebe analgesia. Ele tende a não querer se movimentar porque a dor está presente. Ele só quer fazer as coisas quando não tem dor. Então acaba que ele entra nesse ciclo com mais foco na analgesia e menos foco na função, tende a ter afetos mais negativos, ficar mais deprimido, tende a ser mais catastrófico, e aí cai na evitação de movimentos, que também é um comportamento, né, pode ser uma crença também, onde a pessoa tende a não querer se expor porque se sente vulnerável a qualquer situação dessas de movimento. E aí acaba caindo no ciclo, novamente, né? E por outro lado, da galera que se recupera, a tendência deles é focar em, não, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a me exercitar, eu preciso voltar a... E isso aí também, claro, né, Vanessa, tem a ver com o histórico da vida das pessoas, né? Então, isso também se mistura muito nesse histórico. Então, a vulnerabilidade em relação à sensação do corpo, né? A perda da confiança sobre como eu vou fazer e o que eu não vou fazer, são esses principais pontos que fazem uma pessoa desenvolver medo ou evoluir para fobia, né? Quando não é comum evoluir para fobia, né? Então a gente tem que trocar o termo, né? No final das contas. Você, na sua prática clínica, você é mais na conversa que você observa que o paciente está com essa cinesiofobia, esse catastrofismo? A gente sabe que tem questionários para isso, mas eu queria saber, na sua prática clínica, o que você usa? Você usa os questionários? Enfim, fala um pouco da sua avaliação para a gente. Ó, assim, sobre o uso de qualquer questionário, né, Vanessa? Acho que a gente tem que usar o questionário, para fazer um rastreio de todo mundo, que é a gente acaba fazendo de diversas, tipo o Roland de Morris e o Oswestry para função e dor lombar, né? Todo mundo que tem dor lombar vai ter
eu acho, né, que vai ter algum prejuízo funcional, a gente acaba aplicando neles. Os questionários como esses mais comportamentais, cognitivos, emocionais, a gente não sabe. A gente não pode também achar que todo mundo que tem dor crônica vai ser pessimista e vai ter medo das coisas, né? Isso não é uma verdade. Então, eu só aplico quando eu desconfio. E esse desconfiômetro ele se liga na conversa, né? Na anamnese. Então, uma anamnese voltada, que traz informações sobre medos e fobias. O paciente vai falar assim, não, eu não posso, eu evito. Quando ele usar a palavra evito, você já fica ligado que alguma coisa pode estar presente. Eu evito, me disseram que é muito perigoso, meu médico me proibiu, eu não faço mais. Né? Hoje a minha paciente que eu atendi antes de vir para cá, voltar para casa, né? Ela fazia... Não é zumba, não, é... uma outra dança parecida com zumba. Ixi, como é que é o nome? Zouk. E o Zouk tem muita extensão. Ela foi proibida de fazer extensão porque, enfim, ela tem uma hernia de disco que nem encosta em raiz nenhuma, mas tem uma hernia. Então, assim, essas coisas vão sendo colocadas na nossa cabeça e a gente vai tomando a decisão de não fazer. Porque não é porque o médico fala que eu vou fazer. Não é porque você fala que o seu paciente vai fazer. Mas ele acaba se autoavaliando e decidindo não fazer, né? No final das contas. Então, a conversa é essencial, a atenção do fisioterapeuta na conversa é essencial, porque essas palavras, evito, eu tenho medo, é perigoso, me disseram que não posso, são as palavras que levam as pessoas a se sentir vulneráveis, né? Esse é um ponto. O outro ponto que eu percebo, Vanessa, é que as condições que a gente olha nos exames complementares de imagem e tal, elas são impactantes para os pacientes. Então, eles se sentem em risco e vulneráveis de movimentar um corpo que está danificado. Que está lá com uma imagem de Modic, que está lá com uma imagem de uma osteoartrose precoce e tal. Então, eles se sentem vulneráveis, né? Também, se sentem vulneráveis. E aí eles vão se restringindo para não ser expostos a situações que possam agravar aquela condição da coluna. Ou outro paciente meu, que fez uma cirurgia de quadril, que foi mal sucedida, né? 20 e poucos anos, fez uma cirurgia de impacto femoroacetabular. Ele acha que daqui a 6 meses, se ele se exercitar, ele vai precisar de cirurgia de prótese, porque ele acha que vai estar osso no osso. Nossa. Então, não tem lógica a conversa, vira uma crença disfuncional. E eu tenho que trazer a lógica da conversa para ele. Então, esses são os detalhes que a gente tem que ficar atentos para pensar que a pessoa possa ter medo, fobia ou até mesmo o pessimismo. E a conversa do pessimista é o cara que não quer se expor. Ele não vai, porque ele acha que vai estar pior, ele acha que o futuro é incerto, a expectativa é sempre desproporcional ao que está acontecendo. Então, que nem o exemplo que eu dei do cinema, né? Não vou poder ir no cinema, não posso mais correr, não posso mais fazer o Zouk, porque tem esse pessimismo. Então, na conversa, a gente vai prestando atenção também nessas palavras, para depois decidir se vai usar o questionário ou não. Perfeito. O questionário acaba sendo uma medida objetiva, né? Quantitativa, para a gente fazer um pré e pós. É para isso que serve, assim, também, né? Sim. Você falou do Zouk, eu tive uma paciente que dançava zumba e ela, enquanto ela dançava, não tinha dor nenhuma. Ela tinha dor ao repouso, quando ela ficava muito tempo numa mesma postura. O movimento não era o problema dela. E ela falou que os profissionais de saúde falaram que ela tinha que parar de dançar. E eu falei assim, mas esse momento, o que você mais gosta de fazer na vida? Eu gosto de dançar zumba. E aí cortaram a zumba dela, mas enfim. E aí vem a minha próxima pergunta sobre o que você acabou de falar, assim, o quanto nós, fisioterapeutas, geramos isso nos pacientes. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sempre converso sobre isso com os meus alunos, né? Eu dou aula de cinesioterapia, eu sempre converso isso, que para a gente tentar criar, fazer com que essa nova geração, essa galera que está se formando, não olhe uma ressonância e fale, olha, o que você tem é grave, ou você tem uma hérnia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Pois é, isso aí é um mega desafio para sei lá quantas gerações para frente, né? Porque, cara, o mundo inteiro se comunica com os pacientes dessa forma, né? Teve uma vez que eu estava procurando sobre vídeos sobre dor lombar, né? Assim, no YouTube. Aí eu caí no vídeo do Einstein. O primeiro vídeo do YouTube era o do Einstein, acho que eles já tiraram do ar. Esse vídeo do Einstein falava assim, as principais causas de dor lombar. Sabe quais eram as principais causas? Tumor, doença renal, doença de Paget, coisa assim, só parada desgraça. Bizarra, só desgraça, bandeira vermelha. E não é, entendeu? A informação nunca é a boa, né? Que sei lá, a maioria das dores lombares são benéficas,
se não trazem risco à vida e tal. Não, é sempre a porrada na cara, né? Assim, no final das contas. Então, acho que parte desses medos que os pacientes estão tendo, talvez boa parte delas, né, tem culpa nossa, dos profissionais de saúde. Não é só dos físios, não. Os médicos têm culpa. Quem talvez tenha menos culpa seja os psicólogos, no final das contas, porque eles olham de outra forma o negócio, né? Até mesmo se você pensa em áreas mais integrativas. Por exemplo, eu entendo a osteopatia e a quiropraxia com áreas muito integrativas, né? Como olham de forma mais ampla. Mas, pô, que adianta você olhar de forma ampla, fazendo toda uma cadeia lesional, dizendo que o cara está lesionado em cadeia. Então, a linguagem cadeia lesional, por exemplo, chutando, né? É uma linguagem tão ruim quanto você mostrar a hérnia de disco na coluna e dizer, ó, a sua hérnia de disco às vezes nem é hérnia, é grave. Você tem que parar de fazer o Zumba, o Zuc, que é isso que minha paciente recebeu essa recomendação, porque o Zuc iria fazer a hérnia pular para frente. E na cabeça da paciente que eu vi hoje, inclusive, falou, eu não posso fazer extensão, porque ela comprime a hérnia. Eu falei, poxa, é mesmo, comprime a hérnia. E aí, nessas horas, a gente tem que esperar, deixa ele falar para ver se vale a pena entrar nesse modelo de conversa, né? Até porque, né, Vanessa, a gente não quer bater de frente com nenhum colega da área da saúde. Muitas vezes é o que acaba tendo algum embate nesse sentido, né? Então, as informações de medo, evitação e de catastrofismo, elas estão na nossa linguagem do dia a dia, né? Então, é um desafio muito grande, né? Eu tento, né, quando eu dou aula, quando eu tenho alguns alunos, eu só lido com alunos mais formados, eu não tenho prática com muitos acadêmicos, mas eu tenho muita prática com profissionais já formados e pós-graduação e tal, em várias áreas da saúde, né? Difícil para eles mudarem a linguagem deles, né? É mudar uma forma de comunicação que eles aprenderam a trabalhar dessa forma, né? Mas acho que é possível, acho que é muito possível da gente tentar conversar sobre esses tópicos de forma diferente. Aí você quer explicar o exame de imagem, você fala assim, poxa, que legal, cara, tua coluna tá... Beleza, tem hernia aqui? Tem, mas, pô... E nessa paciente, Vanessa, exame músculo-esquelético dela, ó, amplitude, força, controle motor, neurológico, maravilhoso. Não tem nada a ver com a parada, entendeu? E aí, cara, aí a gente vai tentando trazer essa conversa, né? Mas eu acho que é um grande desafio, porque a gente está tão habituado a falar dessa forma, né, cara? Falar do exame, falar que é ruim, falar que não sei o quê, falar que a postura é ruim, falar que o problema é da face, não sei o quê. Coitada da face, né? Recobre o corpo inteiro, o problema é dela. Não, cara. Não é assim que a vida funciona, né? Então, assim, uma vez aí a gente vai trazendo as paranoias. A gente vai trazendo as paranoias. Tô lembrando aqui, uma vez eu fui atender um paciente e aí eu fiz uma manipulação, aí o paciente perguntou assim, estava fora do lugar? Falei, não, só, né, dei uma ajustada aqui, tá tudo ótimo, tá bem, tá. Aí eu falei assim, não, porque uma vez eu fui num profissional que falou que estava fora do lugar. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que a gente gera umas coisas na cabeça do paciente complicada, né? Tá fora do lugar, o que o paciente vai entender por isso, né? Pois é, cara. Muito e aí complicado. aí vamos ao mecanismo disso, Vanessa. O mecanismo é o seguinte, o cara vai lá, você diz para ele que não, está fora do lugar. A afirmativa a crença é essa. Sua coluna está fora do lugar. O paciente, então a minha coluna está fora do lugar. Aí, em termos de crenças, né, o cara tem essa crença central, coluna fora do lugar. Qual é a crença intermediária disso? Bom, se a minha coluna está fora do lugar, então eu não posso fazer nada que deixe a coluna mais fora do lugar ainda. Ou seja, tudo que eu fizer pode tirar a minha coluna do lugar. Por exemplo, e qual o comportamento frente a isso? O fisiológico, evitar movimentos, evitar se expor, diminuir a atividade física, fazer mais repouso. Qual o comportamento... Não, eu falei do fisiológico. Né? Qual o comportamento das pessoas? Evitar movimentos, por exemplo, ficar com medo. Né? E qual é o futuro? Pessimista. Por quê? Se não tem nada que coloque a coluna no lugar, o que eu vou fazer da minha vida? O que será da minha coluna? Uma cirurgia? Não será uma cirurgia? Então, isso vai gerando uma cascata de funções cerebrais, que são funções cognitivas e emocionais, que explicam, muitas vezes, as pessoas não melhorarem as suas condições dolorosas. E aí que o físio se interessa por estudar cinesiofobia e catastrofismo, porque o físio que está mais antenado, ele já percebeu que não dá para falar de hérnia de disco com o paciente da forma como a gente sempre aprendeu a falar. Quando você se formou, quando eu me formei, até mesmo atualmente, que as pessoas continuam achando que manipulação bota a vértebra no lugar. Outro dia teve um
eu tive que assistir uma live do cara que manipulava para escoliose, porque ajudava a escoliose a voltar para o lugar. Então, umas coisas assim muito loucas que as pessoas vão embutindo na cabeça. Fora as teorias mirabolantes que vão aparecendo, né? Assim, em relação à postura corporal e tal, que é uma loucura, é uma área, é um buraco negro total, né? Uma área sem dono, né? E aí a gente vai fora umas postagens que eu acho que a pessoa podia não falar, né? Porque tem umas coisas que já estão. Já mudaram. Sem entrar em polêmica, né? Porque a gente tem muita pergunta aqui, mas tem umas coisas que já mudaram tanto, a pessoa podia se atualizar um pouquinho antes de escrever, né? Mas vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa que sempre fica me encafifando na minha mente. Assim, tem alguma idade que tem mais tendência a desenvolver cinesiofobia e catastrofismo? Assim. É o idoso ou não tem isso na literatura? Como é que é na sua prática em relação a isso? Na literatura, as informações que mostram são de adultos a idosos, né? Tem poucos estudos com crianças. A população, então, adultos, idosos, né? Não sei se adultos são mais ou idosos são mais, eu sei que adultos e idosos têm. E atletas que têm lesões graves, têm reconstruções ligamentares, são as populações mais estudadas no esporte, principalmente as pessoas que operam cruzado anterior. Então, tem mais estudo de cinesiofobia no mundo todo sobre pós-operatório do cruzado anterior. Porque mais da metade dos atletas não conseguem se recuperar funcionalmente e continuam com dor mesmo no pós-operatório. Aliás, um dos primeiros estudos que são legais assim sobre cinesiofobia no esporte foram de atletas que se submeteram a lesões. Esse é um estudo de 84, olha que legal. Né, que ele quis monitorar toda a fase de recuperação funcional de vários atletas e de várias lesões, não foi só de reconstrução da LCA. E aí eles monitoraram a fase de reabilitação dele, o primeiro dia de volta às quadras, ao esporte, e depois semanas subsequentes à volta. Então, nesse trabalho, eles já viram que tinha muita gente que não conseguia retomar a sua prática esportiva, porque não conseguiram se reabilitar adequadamente, não conseguiam ganhar função no joelho, não conseguiam ganhar função naquela região. Função que eu digo, ganhar massa muscular, ganhar confiança para saltar, para desacelerar, rodar o corpo e tal. Por causa disso, sem partir desse trabalho, vários outros sobre lesão do ligamento cruzado anterior, e principalmente o pós-operatório, mostrando que mais de 50% desses atletas, todos são muito, muito, muito parecidos, né? Entre 50% e 60% deles não voltam, ou porque o joelho continua doendo, ou porque eles não estão seguros o suficiente para voltar à prática esportiva e acabam abandonando o esporte, né? Então, é uma área bem legal, inclusive. Sim, mas assim, eu trabalhei muito tempo com esporte, né? Tanto na Marinha, tanto no Vasco, e na minha concepção, também é uma questão do fisioterapeuta colocar esse paciente para fazer determinadas atividades para que ele fique mais confiante, enfim, Sim. que ele tenha condições de voltar ao esporte dele, né? Ou seja, ele vai adquirindo confiança para que ele possa novamente voltar a jogar. Né? Então... Ele tem que adquirir confiança, não tem jeito. Né? Exatamente. Se ele não adquirir confiança, ele não evolui, ele continua se sentindo inseguro para dar impacto, para receber impacto, torcer o joelho, né? Para fazer mudanças para entrar na fase de pliometria, né? Ele não entra direito, ele continua com limitação. Antigamente a gente pensava em dor, arco de movimento, desculpa te cortar, a gente pensava só em dor, arco de movimento. E mesmo, né, na primeira vez que eu trabalhei no Vasco, eu trabalhei 12 anos lá no total, mesmo a primeira vez que eu trabalhei no Vasco, nem se falava tanto assim sobre isso, mas a gente já fazia muita propriocepção. Mas a segunda, reeducação sensório-motora, enfim, o nome que quiserem dar, e a segunda vez que eu trabalhei lá, que foi de 2008 a 2014, aí já se falava mais sobre isso, a questão da cinesiofobia e tal, e a gente já trabalhava mais, e vários fisioterapeutas de esporte, né, já naquela época já trabalhavam muito sobre isso, do atleta voltar àquela prática esportiva e tomar confiança com o fisioterapeuta. Hoje em dia, então, isso já está sendo mais falado ainda, né? Com certeza. E assim, tem que ficar do lado, se o cara tem medo, aversão, tem que ficar do lado dele o tempo todo, até ele ganhar confiança, aí você vai se afastando. Você não precisa estar naquela supervisão o tempo todo, né, da atividade, porque o físio é um dos braços de confiança dos atletas na recuperação esportiva, né? Então, como dos pacientes no consultório, né? A gente vê o paciente o tempo todo, então ele vai ter mais confiança na gente. É inerente isso, né? Mas eu te falar, Vanessa, de um caso emblemático, eu até te mando o vídeo depois para você ver. Foi um dos jogadores do Corinthians, já tem um tempo, quando o Bruno Maziotti era o físio lá deles, e
que depois esse jogador foi para a seleção brasileira. Como é que é o nome dele? Um atacante. Agora não vou lembrar. Enfim, teve até uma reportagem no Sport TV sobre o caso dele. Que ele foi contratado pelo Corinthians, que é a primeira contratação dele no Corinthians, e ele sofreu ou veio com uma lesão já prévia de joelho, ou vem sofrendo lesões recorrentes, e ele veio para ser o titular e se lesionou assim que chegou no Corinthians e foi para a reserva. E dali ele não saiu mais, ele ficou 1 ano encostado no Corinthians. Acho que quando o pessoal percebeu que aquele cara estava encostado, eles começaram a fazer a recuperação dele e viram que ele não tinha recuperação funcional adequada. Aí ele foi trabalhado fisicamente, mentalmente e conseguiu voltar e deslanchou na carreira dele. Então, assim, isso é muito interessante porque o termo reabilitação, né, ele não é só botar músculos e articulações para funcionarem, o cara está mentalmente preparado para encarar Perfeito. os desafios da vida, né, a vida social dele, o esporte, o que ele escolheu para a vida dele. E o medo de movimento é algo que afeta a funcionalidade das pessoas, o pessimismo também, né? E eu ia te perguntar aquela hora, quando que você encaminha para um psicólogo? Aí você falou que a gente ia falar mais um pouco, que você ia falar um pouquinho mais sobre isso. O João, que é amigão meu, é o Renato Augusto. Renato o jogador, Augusto. o Renato Augusto. Sim. Então depois eu mando para você um vídeo, você pode até mandar aí pessoal no Instagram sobre a história dele, que aconteceu, né? Ele era um caso que se não fosse um atleta conhecido, ele ia ficar encostado e acabar a carreira dele. Né? Como acontece com muita gente, né? Que acaba abandonando a carreira por lesão, né? Mas aí você me perguntou como é que eu faço para encaminhar para a saúde mental. Cara, isso aí é um processo, né? Tem muitas formas de você fazer isso. Você pode usar o método Cobra Kai, vá para a saúde mental e que se dane, né? Que não dá muito certo, né? E aí você pode tentar os métodos mais Miyagi-Do, né? Que são calma, explica, olha, sei que. Então tem muitas formas de fazer isso. Uma das formas que eu mais gosto de direcionar para a saúde mental é quando eu ajudo o paciente a perceber que o problema dele é menos físico e mais mental. Por exemplo, esse rapaz que eu te falei da cirurgia de quadril. A questão ali dele é que a reação dele à dor é desproporcional à quantidade de lesão que ele tem. Então, o mínimo de dor é incapacidade, é isolamento social, é aversão, é não querer mais falar com ninguém. Então, é desproporcional a relação. Né? Então, todas essas relações desproporcionais, quando a gente observa pouca lesão, muita incapacidade, muita questão, até mesmo pessimismo, depressão e tal, tem que ser direcionada para a saúde mental. Não é que a pessoa esteja triste. Triste, tudo bem. O problema é a tristeza, o isolamento, a desesperança quanto ao futuro, né? As reações que a pessoa tem, a apatia em relação ao quadro doloroso, não tem expressão facial de dor, são todos pontos que merecem um encaminhamento. Então, acho que mostrar para o paciente que o papel do físio ali é mas aquele papel ali ele precisa de outras investigações. Né? Nessa forma, eu converso muito com os meus pacientes. Uma outra forma que eu também gosto de encaminhar é quando eu não tem nada físico, eu falo, a minha parte aqui com você, a gente não precisaria nem trabalhar. Eu acho que você precisa ir para a saúde mental, como essa paciente que eu falei do Zuc. Ela tem função normal, por que ela precisa estar na fisioterapeuta? Apesar dela ter dor. Então, em teoria, ela poderia ser direcionada para a saúde mental. Isso aí é uma forma mais objetiva de fazer o encaminhamento, Vanessa. E tem uma terceira forma que eu gosto bastante, eu tomo um certo cuidado para fazer, porque ela pode gerar uma consequência ruim, que é confirmar para o paciente que ele está muito mal emocionalmente. Então a conversa é essa. Olha, eu vejo que a senhora está muito triste. Eu vejo que a senhora está ansiosa demais. Olha como isso, eu percebo em mim como isso gera um impacto ruim para a senhora. Não é verdade? Arthur, eu estou muito triste. Você está muito triste. Eu percebi, é o que você falou. Eu acho que estava na hora de você conversar com a psicóloga. E por quê? Aí eu dou as justificativas. E aí essas justificativas são boas porque talvez eles não tenham recebido essas informações de nenhum outro colega, que é o enfrentamento à dor é ruim, o comportamento é desproporcional, o que a paciente pensa não se aplica à realidade, o fato da depressão e ansiedade estarem deixando o paciente isolado socialmente ou trazendo prejuízos na sua vida. Essa é uma outra forma de encaminhamento. As três estão valendo. Assim. Você vai ver qual o momento melhor para cada paciente, né?
sacou, você joga na lata ali. Aí teve uma dessas, foi muito engraçada, né? Foi no início da pandemia. Aí a paciente estava assim, triste, chateada. Eu falei, poxa, por que a senhora está tão triste? Eu percebi que a senhora chegou chateada de cabeça reada aqui. Me conta o que aconteceu. Se a senhora quiser, claro. Né? Aí ela, não, Arthur, porque o meu marido faleceu tem alguns meses, eu estou muito triste. Eu falei, é mesmo? Poxa, eu entendo a senhora, é muito difícil perder uma pessoa querida, né? Aí você vai sensibilizando, né? Tem que entrar junto na onda, né? Arthur. Inclusive, eu percebi que a minha dor lombar começou assim que ele faleceu. Eu falei, poxa, a senhora tem toda a razão, deve ser muito difícil para a senhora. Então eu vou deprimindo junto dela, né? Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora já conversou com alguém sobre isso? Ela virou assim, levantou, abriu os olhos, conversou com quem? Eu falei, olha, a senhora me falou que está muito triste, deprimida, disse para mim que depois que seu marido faleceu, sua dor nas costas começou, então isso deve estar sendo bem difícil para a senhora lidar com essa dor. Negativo. Eu lido muito bem com a minha dor. Eu sei muito bem como é que ela é. Eu falei, não, tudo bem, mas é porque às vezes isso gera um impacto muito ruim na vida das pessoas. Não, minha vida é excelente. Não tem nada disso, não. Ou seja, ela não queria de jeito nenhum para a saúde mental e ela, tipo assim, fechou a porta na minha casa. Assim, pá! Né? Aí acabou o encaminhamento, não rolou. Por isso que às vezes tem que escolher a melhor forma. Faz parte da vida, né? Com certeza, com certeza. Eu tive um caso que eu achei muito interessante também. Eu tinha na Marinha, tinha uma paciente que ela era muito catastrófica. E tinha um outro colega que era uma competição de qual das duas, e elas eram atendidas no mesmo horário. Elas começaram a competir quem tinha mais dor. Então, a minha dor hoje está pior que a sua, porque eu não consigo fazer tal movimento. Nossa, eu ficava chocada com aquilo, eu falei assim, eu não sei nem como eu começo com essas duas. Né? Uma competição de quem está pior. Cara, mas assim, isso parece uma brincadeira, a gente está brincando ali na hora, mas as pessoas elas se retroalimentam dessas catástrofes e desses pessimismos, né? E vai ficar pensando nisso em casa, vai refletir, e talvez chegue pior numa outra sessão, né? Enfim, a área, eu tenho alguns psicólogos que são bem próximos. Eu e a Cecília, por exemplo, a psicóloga que eu conheço, a gente se formou junto em dor, né? A gente fez a mesma formação juntos, acadêmicos, formados até, trabalhamos juntos até hoje. A gente sempre fala, cara, saúde mental é um buraco negro. Então, assim, tem algumas coisas legais que você percebe e tal, mas o resto é subconsciente, é buraco negro. Então, assim, cara, não dá pra gente querer, né, entrar numa área que a gente não domina. Isso é uma preocupação minha com muita frequência, sabe, cara? Porque eu fico, para não dizer bolado, assustado com algumas coisas que muitos colegas acabam conversando, não psicólogos, né? Eu não estou falando só do físio, não. Entrando em áreas que não tem por que ele conversar sobre aquilo. Quer dizer, até tem, mas ele não domina. E outro problema desse buraco negro abriu a caixa de Pandora, você não fecha. Entendeu? Você não vai ser capaz de mexer nessa caixa. Porque quem é competente para isso não é o físio, né? É o psicólogo e o psiquiatra. Então, quando abre essa caixa de Pandora, cara, aí começa o bicho a pegar, né? E aí, se você não tiver habilidade para lidar, tchau, o paciente vai embora. Vai dar problema. Ou o paciente vai embora ou você faz um estrago pior ainda na mente dele, né? Cara, assim, a gente tem que saber onde a gente está pisando. Então, o fato de eu ter a minha vida toda trabalhado em equipe, cara, sempre me deu muita habilidade nesse sentido de saber, essa é a minha parte, essa não é a minha parte. Eu vou até aqui, depois o psicólogo vem aqui. Porque, na verdade, quando você está em equipe, essa é a parte da psico, essa é a parte da física. Eles estão juntos naquela linha, mas a gente faz isso aqui o tempo todo. Não tem como dizer que eu não vou entrar. Eu converso com o paciente sobre várias coisas. A questão é eu entrar e poder sair. Eu entrar e conseguir lidar com aquele cenário. Então, é um buraco negro difícil. Mas eu acho que é possível a gente ter boas habilidades para trabalhar. A questão é que outro ponto nisso também é que eu tenho observado algumas publicações mais recentes de várias áreas da saúde, né, tentando se apropriar de competências que não são, que são competências emocionais e cognitivas. Maneiro. O problema é que quero ver o que você vai fazer com a informação. Que a partir do momento que você entende o negócio, tipo, eu entendi que o paciente está com doença, depressão, tá? E eu não vou direcionar ele para a saúde mental, eu vou ficar com ele para mim com isso, entendeu? Então, isso para mim é um problema em potencial. Meu Deus, olha, ela vem e volta, mas agora com a escova de dente, tá? Para escovar o dente. Muito bom, muito bom. Meu filhotinho, ficar com o dentinho lindo. Novinho. Arthur,
queria que você falasse um pouquinho do seu tratamento. Como é que você falou da abordagem da avaliação? Queria que você falasse como que é a sua abordagem para o tratamento. Uhum. Então, assim, a avaliação dos pacientes com dor, que tem aí o envolvimento do catastro... deixa o papai falar aqui, ó, gatinho. Que tem o envolvimento da cinesiofobia e do catastrofismo, é uma avaliação como a gente seguiria numa anamnese, com perguntas sobre dor, perguntas sobre história e tal, e aí você vai pescando. Vai lá na mamãe, vai. Vai lá, pede para ela vir aqui, vai. E você vai pescando as informações que possam aparecer sobre medo de movimento, cinesiofobia ou catastrofismo. Né? E você vai trazendo essas informações e observando se isso é mais relevante do que outras coisas, né? Ou se isso gera impacto funcional ou não gera impacto funcional, que aí é a nossa praia, né? No final das contas. Então, essa é uma conversa que eu tenho com regularidade. Aí, se o paciente começa a falar de medo, movimento, catastrofismo, eu até converso com ele sobre isso, se aí é o profissional, né? Se eu perceber que isso é relevante ou não. Diversos aí de medo de movimento, né? Então, vai seguir esse roteiro. Se eu sacar que precisa de algum questionário nesse sentido, eu utilizo um de cinesiofobia ou de catastrofismo e tal, mas eu, de praxe, sempre faço um questionário funcional. Sempre. Para a parte do corpo dolorido. Então, eu ainda uso o aplicativo do Physiotherapy Questionnaires, que tem para Android, que é do pessoal lá da Federal do Ceará. Então, ele já está ali, ele já preenche o Rodrigo teve aqui semana passada. Questionário. Teve na live. O Rodrigo é um amigaço, um cara espetacular. Aliás, o Rodrigo é um dos caras, é a pessoa, né? E, claro, a organização que me ajudou a realmente alavancar minha carreira, assim, em muitos aspectos, porque foi depois que eu dei uma aula no Congresso da SONAF, 2009 ou 2008, se não me engano, sobre cinesiofobia e sobre dor crônica. Aí, isso me ajudou muito ao assunto dor crônica subir no esporte, né, lá na SONAF. Então, para mim, foi muito bom. Ele é o responsável, né, por isso. E o Rodrigo é um cara nota 10. Ele não é carioca, ele é fluminense, para começar, entendeu? Ele é da Serra, ele não é do Rio de Janeiro, né? Eu também sou da Serra. Mas... Você é de Petrópolis ou Teresópolis? Eu sou de Friburgo. Friburgo, então é outra serra, né? Então, assim, acho que a anamnese segue nesse padrão. Eu gosto dessa avaliação funcional. Acho muito importante que o físio se aproprie de informações de funcionalidade, não se aproprie só de dor. Ele precisa conhecer o impacto funcional da dor na vida das pessoas, mesmo que seja um impacto na saúde mental, mas ele precisa saber que impacto é esse, como lidar com isso e tal. Né? Bom, acabou aí. Eu já penso, normalmente eu gosto de modelos mais hipotéticos dedutivos, né? Não que o indutivo não seja legal, mas eu acho que o hipotético faz você pensar um pouco melhor, né? E pensar em outras hipóteses além da principal. Aí eu vou testar isso no exame físico, e se eu percebo que tem medo de movimento, aí eu já exponho o cara na hora para ver qual é. Então sempre faço isso como avaliação para exposição. Então, se ele, não posso dobrar meu tronco, dobra o tronco que eu quero ver. Aí eu peço ele para ele fazer diversas formas essa flexão de tronco, para eu ter certeza que ele tem medo ou não tem medo. Porque uma coisa eu quero falar, eu não posso dobrar o tronco. Aí ele vai e dobra na tua frente, então o medo certamente é menor. Se ele não dobra o tronco, treme, tipo assim, mal consegue fletir, eu já penso que ele possa ser um cara mais fóbico, entendeu? O padrão faz diferença, assim, em relação à limitação funcional, né? Se tem sintomas, Vanessa, além da evitação de movimento, tem sudorese, tremor, uma contração muscular que vai, não vai, você já fica um pouco mais ligado para esse ser um padrão mais fóbico de movimento. Né? Mas você percebe isso na anamnese. Isso, se você está bem antenado, você já percebe que ele pode ser ou não. Né? Então, é importante que o físio avalie, e eu gosto de fazer isso também, faça as avaliações dos movimentos das situações que o paciente se diz averso a fazer, né, que evita fazer, para você ver realmente se ele tem capacidade de fazer ou não. Né? Ele pode dizer que não faz, mas na hora faz. Né? Então, isso não é incomum de acontecer. Eu sempre faço exame neuromúsculo esquelético, todos os meus pacientes eu faço exame neurológico, todos, sem exceção. Dependente do que eu faço, pelo menos provar que não tem nada, para provar para ele que não tem nada grave. Então, sempre faço. Força, reflexo e sensibilidade. Né? Membros superiores e membros inferiores. E o exame músculo esquelético tradicional. Enfim,
amplitude, força, testes especiais, neurodinâmico, talvez nada diferente do que você faça, Vanessa. Mas o modelo de avaliação para dores mais complexas que eu gosto, que são os modelos somatosensoriais, que aí avaliam limiar de dor, limiar de outras sensibilidades, como temperatura, vibração, pressão mecânica, somação temporal e modulação condicionada, que são testes de testes sensoriais quantitativos, né, que é um outro modelo de avaliação. É o básico do meu exame do dia a dia. Né? E é isso. E a sua abordagem no tratamento? Daqui a pouco a live está acabando. E a sua abordagem no tratamento? Fala um pouquinho do tratamento para gente. Envolvendo cinesiofobia e catastrofismo, que você está falando. Sim, envolvendo dor, cinesiofobia, catastrofia. Dor crônica. Parada é ampla, né? Tratamento é amplo, né? Tem muita opção para gente, né? Sim. Mas vamos lá. De uma forma geral, os tratamentos para as dores agudas, ele é muito focado em analgesia, para a gente evoluir logo para um quadro de ganho funcional. Então, o mínimo de dor que você consiga na recuperação funcional, ali no tratamento, o paciente já se sente motivado para sair daqui da maca, né, e seguir a vida ativa. Né? Já para a dor crônica, a gente precisa inverter um pouco essa ideia, porque muitas pessoas para dor crônica só recebem tratamentos deitados na cama, hands-on, passivos e tal. Isso é um problema, porque não tem ganho funcional para o paciente deitado na cama. Então a gente precisa inverter um pouco essa ideia e trazer ele para um tratamento mais ativo, mais funcional, mais aumentar o nível de atividade física, até mesmo implementar um programa de exercícios físicos. E as terapias mais passivas para dor crônica devem ser consideradas adjuvantes ou nem serem incluídas na reabilitação, no programa de tratamento. Né? Mas é claro que as terapias passivas ajudam bastante. Terapia manual ajuda bastante, terapia ajuda bastante, mas não é para ser o foco. Entendeu? Se fosse o foco, ele teria melhorado na dor aguda. Ele não melhorou. Sabe lá Deus por quê, mas ele não melhorou. Então, a gente deveria trabalhar nessa ordem. Essa é a ordem mini básica aí de trabalho. Né? Agora, existem recursos mais novos, né, sendo implementados aí na área da fisioterapia, como as correntes transcranianas, você deve estar vendo lá no meu Insta também, né, com TMS, TDCS, os tratamentos de ondas de choque, que muitos físios têm treinado e se preparado para trabalhar. Né? Esses são os mais modernos. E aí tem também as estratégias mais de orientação e educação, que eu não chamo de tratamento, porque para mim isso não trata as pessoas, mas elas têm sido sugeridas, os modelos educativos de orientação, para serem implementados para dor crônica. Eu não acho que isso seja tratamento, porque não vejo sentido em todo mundo eu ter que explicar sobre dor, porque nem isso interessa para todo mundo. Às vezes o cara está interessado em saber do exame. Tá bom, vamos trabalhar com o exame. Tem gente que está interessado em saber por que o corpo dói. A gente conversa dessa forma. Mas eu ter que obrigatoriamente explicar sobre dor o tempo todo, acho que aí é perda, não tem raciocínio clínico essa escolha. Com entendeu? Você. No final das contas. Tem né? que sacar o que está importante para o paciente. Né? Sacar o que é importante. Agora, você vai trabalhar em grupo com muita gente ao mesmo tempo, em massa, aí você tem que pensar num protocolo que não vai ser unidirecional, vai ser multidirecional, vai ser para várias pessoas receberem aquela informação. Né? Talvez seja por isso que as escolas de coluna, que começaram lá nos anos 60, hoje a gente vê que elas não são tão melhores do que fazer os tratamentos mais individuais. Mas se a rotina do seu serviço é essa, você vai ter que se ajustar de acordo com a rotina, não tem jeito, né? Então, os modelos de tratamento para fisio em dor crônica são esses. Só que aí a gente pode elaborar os ativos e passivos de diversas formas, que nem precisa, né? Agora, não, na verdade, você falou o que eu acho, é o que eu queria que você falasse, achei ótimo. Tá. É que eu Agora, pensava que você ia falar. Pessimismo e catastrofismo, o bicho é o seguinte: catastrofismo é conversa. Porque você está querendo entender por que ele é pessimista quanto ao futuro. Isso tem a ver com a história das pessoas, tem a ver com as experiências que eles tiveram de dor, as experiências de vida. E aí começa a entrar naquele buraco negro que eu te falei, né, da saúde mental. Tem que saber onde você está pisando para conversar sobre isso. Mas que você não possa conversar, até mesmo ele vai ser até mais aberto com o físico do que com o médico sobre isso. E isso é importante para que você veja se vale a pena direcionar o paciente para a saúde mental. Que é uma decisão sua, né? Se você vai querer que isso faça. A decisão, para mim, é certa de encaminhar quando você percebe que o catastrofismo, o pessimismo dele, lhe traz prejuízo funcional. Faz com que ele não evolua na fisioterapia, com que ele não tenha benefícios com outros tratamentos. Aí eu acho que vale encaminhamento. E a cinesiofobia, o medo de movimento, é uma ideia bem parecida em relação ao catastrofismo, só que medo
a gente trabalha com exposição, sem ser só educação e orientação, né? Então, exposição gradual, né? Exposição gradual é uma técnica, tem mais, né? Se a gente quer trabalhar com terapias de expor o paciente aos cenários de medo, a gente primeiro tem que estar seguro de que aquilo vai dar certo. Ponto 2. Será que eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Porque cara que tem fobia começa a complicar a situação, né? E terceiro, tem que saber escolher a técnica certa. E aí eu acho que gera uma certa confusão, Vanessa, pelas terminologias que são muito parecidas. Eu vou te explicar qual é a ideia dessas terminologias. Dentro das técnicas de exposição, a gente tem 3 principais. Atividade gradual, exposição ao vivo e experimento comportamental. A atividade gradual é toda vez que você planeja evoluir o seu paciente gradualmente. Ou seja, você quer cada vez mais que ele faça mais atividade física. Você quer cada vez mais que ele faça mais exposição, que ele faça mais coisas, mais repetição. Então você vai pensando num degrau por dia. Ganha aqui, ganha mais um, ganha mais um. Então, gradualmente, você vai buscando a meta. Cada dia uma evolução, né? E esse é o modelo de condicionamento operante, que é o seguinte: quanto mais você reforça o comportamento do paciente, maior a tendência dele continuar acontecendo. Então, quanto mais você reforça que fletir o tronco é bom para a saúde da coluna e ele entender que aquilo é bom, ele vai continuar, a tendência dele, né, é continuar a se expor mais. Toda vez que você diz fletir o tronco não é bom para os discos da coluna porque comprime a sua hérnia, a tendência do paciente, é cada vez se expor menos à flexão, porque isso produz uma punição, um reforço, uma coisa que não vai ser bom para ele, né? Então, para ter ganho de função, o foco tem que ser a função. E você tem que sempre reforçar positivamente o ganho. Por isso que a atividade é gradual, entendeu? Quando ganha, parabéns. Ganhou de novo, parabéns. Ganhou de novo, parabéns. E por aí vai. Degrau por degrau, você vai reforçando positivamente. Essa é a primeira técnica. A segunda técnica é a exposição ao vivo. Que significa o seguinte: o cara tem medo de dobrar o tronco. Então a gente vai trabalhar a flexão de tronco na hora com ele, né? O medo dele é esse. Então a gente vai trabalhar com essa exposição ao vivo. E para fazer essa exposição ao vivo, a gente monta uma régua de hierarquia. Chama-se hierarquia gradual. Eu vou entender todos os cenários que o paciente tem medo de movimentar, ou que ele diz que se sente vulnerável, e vou classificar esses cenários de 0 a 10, ou de 0 a 100, fazer uma escala quantitativa, né? Isso deriva de uma escala, pelo horário, a gente pode falar palavrão, da FODA Scale, Photographic Series of Daily Activities. Uma série de fotografias de atividade de vida diária. É FODA Scale mesmo, PHODA, entendeu? E aí ela vem de 98 fotografias, que começou com o estudo de dor no ombro, né, e medo de movimentar o ombro, de várias posições de fotos de pessoas mexendo o ombro. Secador de cabelo, penteando, mão na prateleira, carregando peso. O paciente pegava cada foto que ele acreditava que tinha a ver com o quadro dele e colava numa régua de hierarquia, de 0 a 100. Do 0 menos preocupante, o 100 ou 10 o mais preocupante. E aí ele montava uma hierarquia, do menos medo para o mais medo. Então, quando você monta essa hierarquia, você montou uma régua de hierarquia para você fazer a exposição do paciente de forma gradual. Nossa, que interessante. Então, esse é o modelo de exposição gradual. Entendeu? Todo mundo confunde isso com atividade gradual. Então, significa que você vai montar o modelo de todos os cenários que o paciente diz: eu tenho medo de fazer, só que de forma hierárquica, do menos amedrontador para o mais amedrontador. E aí, a cada sessão, vocês vão trabalhando com essa exposição ao vivo, que é cada sessão uma exposição. Então, é flexão de tronco. Vamos lá na flexão de tronco. Eu não posso fletir mais que isso. Cara, regride, de lado, sentado, mas o dia para trabalhar com exposição de flexão de tronco. E aí, cada ganho, você passa para o próximo. Ganhou, passa para o próximo, de forma hierárquica, entendeu? Isso que é a exposição gradual. Muito legal. Você faz essa evolução. Maneiro, né? É bem maneiro. E o terceiro, que é o experimento comportamental, que esse é algo que a gente faz o tempo todo e não chama de experimento, não chama do nome bonito, né? Que é o experimento comportamental. Que é a paciente falar para você assim, o tratamento dele, chega lá para trabalhar com movimento e tal, eu não posso fazer flexão de tronco. Faz a flexão de tronco. Pega no chão o negócio. E ele vai, olha, eu consigo fazer. É essa a ideia, de você expor ele naquele momento para que você desafie as crenças e os comportamentos que ele diz ter, né? Desafiar para ver se ele é capaz ou não de fazer. Então esse é o mais prático, assim, o mais comum. Então, os outros dão um pouco mais de trabalho, que requerem um pouco mais de planejamento, né?
Mas essas são as técnicas de exposição. Fora que tem também o trabalho educativo, tem o trabalho pode ser educativo e informativo em conversa mesmo, do terapeuta com o paciente, tem leituras, hoje tem vários sites, né, que trazem informações sobre isso e tal, então está sempre inserido o modelo educativo, né? Sim. E é isso. Muito bom. Nossa, adorei a live, Arthur. Muito bom. Obrigada. Obrigado a você, cara. Nossa, pô, pode me chamar quando você quiser falar qualquer assunto de dor, até dor de cotovelo e dor torácica, tá valendo, entendeu? Maravilha. Antes de eu te Sabe o que é dor torácica, né? Oi, dor torácica. Imagino, né? Torácica. Sim, Imagina, né? imagino. Só vou dar alguns recados antes de te agradecer e a gente se despedir. Pessoal, então agradeço a todo mundo que está aqui até esse finalzinho, todo mundo que ficou até o final. Na semana que vem, a gente vai ter a presença da professora Thaís Fronkzak, fisioterapeuta, que trabalha em UTI há 11 anos. E a gente vai conversar sobre fisioterapia gentil para tratamento pós-Covid. Nossa, mas é uma filha mais linda que a outra. Essa aqui é a outra. Vem cá. Ai, lá. Então, uma mais linda que a outra. Eu vi que a outra é muito linda também. E, pessoal, todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube, Vanessa Kinushi. E todas as quartas às 19 horas a gente tem um convidado assim incrível como o Arthur Padão para trazer bastante conhecimento para a gente. Arthur, então, muito obrigada. Quero te dizer que eu te admiro demais. Você Vanessa, é uma referência que eu sempre indico para os meus alunos. Com certeza. Indico para os meus alunos, ó, vai lá, segue o Arthur, porque suas postagens são sensacionais, eu aprendo demais. Muito obrigada. E, ó, um beijo grande e com certeza a gente vai ter a oportunidade de estarmos juntos. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Pessoal, boa noite. Até mais. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.